nem menos, uma revista dos acontecimentos midiáticos da semana que passou, examinando o que os jornais disseram durante a semana, o que a televisão mostrou, o que a rádio falou. Tivemos uma semana assim de poucas novidades na mídia, né? Poucos acontecimentos dominando, né, a mídia, poucas coisas de impacto, né? Mas algumas coisas mereceriam um destaque nosso aqui. O primeiro acontecimento que mobilizou principalmente a mídia local, os jornais locais, foi aquele assassinato, né, de 2 soldados da brigada, né, numa dessas vilas, né, aqui do Partenon, não me parece, né, entre o Partenon e a Glória, ali, né, aquela região da Paulina Zurenha, ali. 2 policiais foram mortos, né? O que é lamentável, né? Pessoas estavam trabalhando, né? Estavam na sua função. Agora, o que nos interessa, do ponto de vista da mídia, né? É a importância, o destaque, né? Que os jornais deram ao fato, né? E, de certa forma, isso que é algo perigoso, né? Criando, assim, uma expectativa de uma vingança, né? O que não deveria nunca acontecer, né? Quer dizer, foi um acontecimento lamentável, os policiais estavam trabalhando, mas a polícia deve agora agir de acordo com as normas civilizadas, né? Quer dizer, deve procurar esses bandidos, deve prendê-los, né? Mas aquele estímulo que de certa forma ficou evidente, né, na cobertura da mídia de uma vendetta, né? Não é o caso, né? Não é o que deveria acontecer, né? Mas enfim, esperamos que essas coisas possam ser resolvidas de uma maneira civilizada, que os culpados sejam presos, condenados, né? Mas que não se transforme isso num banho de sangue de parte a parte, né? Quer dizer, porque um ato de violência de um lado provoca do outro uma revolta, provoca do outro uma vingança, né? O que se quer é paz, né? Soluções civilizadas numa sociedade civilizada, né? Que outra coisa que dominou a mídia essa semana foi a Copa América, né? A Copa América esvaziada, né? Pela pouca qualidade dos times que estão disputando, né? Estamos chegando agora essa semana com 4 sobreviventes dessas primeiras etapas, né? O Brasil, que não está nos dando nenhum grau de confiabilidade, né? Empatou em 0 com o Paraguai, né? Time de pouquíssima expressão hoje no futebol mundial, né? Ganhou nos pênaltis, né? Mais por incompetência dos batedores paraguaios e por mérito, né, do nosso goleiro, né, também, que defendeu uma bola, né? Então estamos chegando às semifinais, né? Do outro lado, a Argentina me pareceu assim um pouco melhor, né? Um pouco mais confiante, né? Na vitória que teve, se qualificando para essa semifinal. E a outra semifinal, 2 outsiders, né, do futebol sul-americano, o Peru, do Paulo Guerrero, né, e o Chile, né, também o Peru chegando através dos pênaltis, decidindo nos pênaltis com o Uruguai, né, e por incrível que pareça, das grandes estrelas, né, presentes nessa Copa América, né, Luisito Soares, né, centroavante do Uruguai, um nome internacional, né, junto com Cavani, foi quem errou o pênalti, né? E os peruanos, né, foram competentes, acertaram os 5 pênaltis, né? Coisa rara, né, hoje, né? Bateram os 5 pênaltis, acertaram. Nenhum deles muito bem batido, né? Enviou mais por incompetência do goleiro uruguaio, né, do que realmente por competência ou maior habilidade, né, dos jogadores peruanos. Então vamos ter amanhã em Belo Horizonte, Brasil e Argentina. Eu estou achando que não vai ser fácil para o Brasil esse jogo, não. A Argentina está crescendo e tem um jogador fora de série, né, que é o Messi, né? E nós temos quem? O Everton, né? Quer dizer, há pouco guindado a condição de titular e numa posição pelo lado do campo, né, onde poucas coisas se decidem, né? Mas enfim, vamos ver qual é a expectativa, né? Então teremos quarta-feira aqui em Porto Alegre, Chile e Peru,
e amanhã, né, em Belo Horizonte, Argentina e Brasil, né? Brasil não ganhar a Copa América vai ser mais um vexame, né? Pode perder 2 Copas do Mundo, né? E Copas América também, que há tempo não ganhamos, né? Então, a expectativa é que as coisas se modifiquem a partir de amanhã. No cenário político, né, vamos então analisar um pouco o que aconteceu e o que mereceu destaque na mídia, né? O grande destaque na mídia, destaque negativo também, né, foi a presença do Jair Bolsonaro no encontro das 20 maiores economias do mundo em Osaka, no Japão, né? Eu acho que o Bolsonaro não pode sair do Brasil, né? Porque quando ele sai do Brasil, as tolices se somam, né? Aquilo que para a economia interna é passável, né? Agora o vexame internacional é difícil, né? Difícil de imaginar que o nosso presidente, né? Afinal, mesmo quem não votou nele, o presidente do Brasil, né? Vá a uma reunião internacional, né? Uma reunião onde estão os maiores países do mundo, os países mais importantes do mundo, os presidentes, ministros, né? De importância internacional, pessoas que estão decidindo o que acontece no mundo, né? O Xi Jinping da China, o Trump dos Estados Unidos, né? O Putin da Rússia, o presidente da França, enfim, estão lá os representantes das grandes potências. Aí o que depois de participar, né, de alguns encontros bilaterais, o que ele se destacou? Qual foi a grande presença do Bolsonaro na mídia, né? Em função dessa presença dele no Japão? Primeiro, aquele acontecimento inusitado, né? É de um sargento da aeronáutica num dos aviões presidenciais, quer dizer, eles voam com 2 aviões, ou fica um avião de reserva, foi pego com 39 quilos de cocaína, né? Coisa complicada, né? Quer dizer, tá bom, ninguém é livre, né, de que isso aconteça. Podia ter acontecido com ele, podia ter acontecido com outros presidentes anteriores, com a Dilma, com o Lula, né? Quer dizer, não é culpa dele nesse fato. Agora, o que ele declarou, né, é lamentável, né? Que o presidente tenha se aproveitado o espaço para dizer o quê? O que ele disse? Que foi uma pena que o sargento, enfim, o militar brasileiro, não tenha sido pego na Indonésia, e sim na Espanha. Por que ele lamenta que o sujeito não foi pego na Indonésia? Porque na Indonésia a punição por tráfico de drogas é pena de morte. Quer dizer, então, o presidente do Brasil dizendo que um brasileiro devia ser morto, né? Porque estava traficando drogas. Engraçado isso. Quando o outro brasileiro, em 2015, foi condenado, o governo brasileiro pediu ao governo da Indonésia que ele viesse cumprir uma pena no Brasil, que no Brasil não tem pena de morte. Os países mais civilizados do mundo, com algumas exceções, né, como na China e alguns estados americanos, aboliram a pena de morte. É algo que não corresponde à civilização, né? Então, naquela ocasião, o Brasil pediu, obviamente o governo da Indonésia não atendeu. Agora o nosso presidente diz que foi uma pena que o sujeito não tenha caído lá na Indonésia para ser também fuzilado, né? Então tem esse lado meio trágico, né? Esse lado desagradável, esse lado que fica em desacordo, inclusive, com essas ideias de civilidade. E teve o lado cômico, né? Quer dizer, o Bolsonaro não vai a nenhum lugar do mundo sem fazer algumas tripolias, né? Quando ele esteve nos Estados Unidos, ele fez continência bandeira americana, né? Quer dizer, algo inusitado, né? Extremamente em desacordo com a nossa condição de país igual dos Estados Unidos, né? Faz continência bandeira brasileira, o Trump faz continência bandeira americana, e está tudo bem, né? Mas, enfim, essa vez ele não fez continência a nenhuma bandeira, porque possivelmente tinham 20 bandeiras lá, né? Mas o que ele fez? Aproveitou-se que ele faz transmissões nas redes sociais, quer dizer, faz áudios, faz vídeos nas redes sociais, com seus comentários, né, sobre
que está acontecendo, o ponto de vista dele sobre acontecimentos. Então, em vez de comentar sobre política internacional, de comentar sobre o mercado comum europeu, Mercosul, etc., ele comentou sobre joias de nióbio, né? Esse metal. Mostrou no vídeo colherzinhos, colarzinhos, né? Dizendo que esse era verde, porque ele tinha cor verde, que me parece assim um certo pleonasmo, né? Uma certa redundância, né? Mas, enfim, é possível isso, né? É possível no Brasil ter um presidente que se exponha a esse tipo de ridículo internacional, de fazer comentários cercado por um general a seu lado, que é seu chefe de gabinete, né? Comentando o preço, quantos dólares custaria um colar, uma colher desse metal, que é um metal raro, né? Tem sentido, né? Mas, enfim, é assim que ele se comporta, assim que ele fala, assim que ele, de certa forma, nos envergonha, né? Nós que nos imaginamos pessoas com determinado grau de inteligência e cultura, ser representado por uma pessoa tão tosca, né? Tão primária, né? Como é o Jair Bolsonaro. Infelizmente, nosso presidente, né? Escolhido por uma maioria, né? Que deve estar concordando com ele, né? Outro fato que mereceu uma boa cobertura da mídia, principalmente da mídia do Rio e São Paulo, né? Principalmente da Folha, do Estadão, do Globo, menos da nossa mídia aqui, que ainda é muito provinciana, né? Muito patronal, muito chapa branca, como os jornalistas costumam dizer, né? Foi mais uma revelação desse site do Intercept, né? Que identificou agora conversas, e publicou, né, nos fins de semana, conversas entre os procuradores da Lava Jato, né? E o que veio à tona essa vez, com uma repercussão não tão grande como aquelas primeiras, né, que mostravam a interferência do Moro, né, junto aos procuradores. Essa vez uma conversa entre os procuradores, e é muito interessante isso, se as pessoas se ligarem nos fatos, lembrarem dos fatos, vão ver como as coisas têm uma ligação, como elas têm causas e efeitos, né? Quando condenaram o Lula à prisão, a condenação ao Lula foi por causa do triplex de Guarujá, quer dizer, triplex que teria sido dado ao Lula pela OAS, né? Em troca, Lula posteriormente favoreceria contratos da Petrobras com a OAS, né? Fora de dúvida, qualquer pessoa que leu o processo, né, sabe que não conseguiram provas, conseguiram indícios, né? Indícios totalmente pouco confiáveis. Quer dizer, o Lula teria ido, ou a mulher do Lula teria ido ao triplex e discutido algumas coisas de como deveria ficar o imóvel, que afinal não foi comprado pelo Lula, não foi dado para o Lula, enfim. Mas essa não é a questão que veio à tona agora. Só estou falando nisso porque esses fatos que vieram à tona agora se ligam com o que aconteceu com a condenação do Lula. O que ocorre, o que foi divulgado, foi conversas entre os procuradores no sentido de usar a delação premiada do Léo Pinheiro. O Léo Pinheiro era o dono, né, da OAS, né, o empresário que teria sido aquele que teria, usando as palavras mais duras, né, teria subornado o Lula, né, teria dado a propina para o Lula, né. Então, o que apareceu essa semana? Uma sucessão de trocas de mensagens entre os procuradores, analisando a delação do Léo Pinheiro, né? Então, o que ficou claro é que, nos primeiros momentos, que o Léo Pinheiro estava preso e estava se dispondo a fazer uma delação premiada em função da delação, como o próprio nome está dizendo, né, delata alguém e ganha como prêmio a liberdade ou a diminuição da pena, enfim, né? E o Léo Pinheiro estava negociando isso aí, mas o que ele dizia para os procuradores não estava interessando. Então, o que foi revelado agora, o que veio à luz agora, foi mensagens entre os procuradores analisando o que o Léo Pinheiro estava dizendo.
e principalmente o Deltan Dallagnol, que é o chefe dos procuradores, né, desvalorizando aquilo que o Léo Pinheiro está dizendo. Isso não era importante, isso não serviria como prova. Isso, ficou muito claro que a delação do Léo Pinheiro, que é a base da condenação, por isso falei novamente antes da história do triplex, a base da condenação do Lula foi a delação do Léo Pinheiro, né, dizendo que o triplex era do Lula, tinha dado para o Lula. Mas ele só disse isso aí depois de muita pressão, de muitas declarações que os procuradores não estavam aceitando, porque ele não dizia o que eles queriam que ele dissesse, né? Então é muito revelador isso aí, quer dizer, ele só aceitou dizer o que os procuradores queriam porque era a única fórmula, né, dele ser libertado, né, dele ter essa delação premiada. O que acontece hoje também com o ex-ministro da Fazenda, né, o Palocci, ex-ministro da Fazenda do Lula, que se dispôs a dizer uma porção de coisas, mas não deve estar querendo dizer o que os procuradores querem ouvir, né? Então, é uma forma atravessada, né, de justiça, né? Quer dizer, não são os fatos em si, mas aqueles fatos que interessam a um objetivo previamente traçado, né? Então, o programa hoje vai ser um pouco mais curto, né? Porque a semana, em termos de acontecimentos, foi mais curta, teve menos evidências, teve menos fatos importantes, né? Copa América, os acontecimentos policiais aqui em Porto Alegre e as trapalhadas, né, do nosso presidente no exterior. Teve ontem esse acontecimento, né, que a mídia está tentando dar um destaque muito grande, que foram as manifestações produzidas principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro pelo MBL, né, o Movimento Brasil Livre, movimento de extrema-direita, né, baseado principalmente em São Paulo, de solidariedade ao Sérgio Moro, né? Quer dizer, aqui em Porto Alegre teve bem esvaziado, né, esse movimento, mas em São Paulo e Rio a repercussão parece que foi maior, em Brasília também, né? Por quê? Porque o Sérgio Moro está a perigo, né? Quer dizer, as revelações feitas até agora mostram a sua total parcialidade no processo, né, de julgamento do Lula. Mas o que a mídia, né, o que os comentaristas políticos discutem, até que ponto essa solidariedade ao Sérgio Moro, dos seus adeptos, dos seus defensores na população, tudo bem, parece que existe uma boa parcela ainda, né? Mas por parte do Bolsonaro, que interessa, que sustenta ele como ministro da Justiça, as coisas estão sendo vistas assim com uma certa cautela, né? Quer dizer, aquele sonho do Sérgio Moro de ser sucessor do Bolsonaro em 22, parece que não agrada muito, né, ao Jair Bolsonaro, né? Que disse ontem, né, que o Sérgio Moro, que ele tem confiança no Sérgio Moro e tal, mas não foi muito expansivo, né, nem muito forte, né, nessa sua fala. Bom, semana que passou é essa, semana que vem vamos esperar ver o que temos de novo, né, para conversar com os nossos ouvintes, telespectadores, né, do Nem Mais, Nem Menos. Até lá.